Olá pessoal, tudo bem? Vou ir aqui com vocês para a nossa videoaula, página 11, Focus on Language. E aqui nós temos então o Past Perfect. O que é o Past Perfect? Bom, vamos pensar assim, duas situações de passado, aquela em que aconteceu primeiro, nós vamos usar o Past Perfect. E como que ele é? Bom, vocês já viram lá atrás que o Present Perfect ele é feito com o verbo auxiliar have, e aí ele fica have ou has, depende do sujeito. E o verbo principal ele tem que estar no particípio. E aí, verbos regulares, eu adiciono o ed, aplico ali a regrinha do ed no final de cada verbo. E verbos irregulares eu tenho que decorar aí uma lista de verbos, porque ele pode mudar ou não completamente da forma base, tá? E para isso eu preciso conhecer o verbo, então eu tenho que usar muito e decorando as funções deles. Bom, e o Past Perfect, como que a estrutura dele, como que é então? Eu vou usar o have, só que no passado, então ele vai ser had, e olha que legal, ele vai ser had para todos os sujeitos, independente se é singular, terceira pessoa, plural, vai ser sempre had, porque é passado, tá? E o verbo principal no particípio, seguindo a mesma regrinha ali do Present Perfect. Verbos regulares ed, verbos irregulares decorar a lista. Ah, mas professor, então como é que eu vou utilizar? Como que eu sei que a ação aconteceu primeiro para eu colocar o Past Perfect? Vamos analisar então agora o exercício 1, mostrando aqui as frases. E ele pede para você prestar atenção na expressão que está em negrito. Então vamos lá. I have saved my letter when the computer shut down by itself. Eu tinha salvado minha carta quando o computador desligou por ele mesmo. Então o computador talvez esquentou, desligou sozinho, mas antes dele desligar eu consegui salvar. Situação: eu salvei a carta primeiro para depois desligar. Então nessa primeira parte do passado eu vou colocar aí então o Past Perfect. Olha de baixo. I logged in at around 3, but he had logged out. Então eu loguei por volta das 3, mas ele já tinha deslogado. Ou seja, eu entrei por volta das 3 e ele já tinha saído. Ele saiu. O ato dele sair foi primeiro do que eu entrar. Então, por isso que eu vou colocar na frase que ele saiu o Past Perfect. Olha essa embaixo. She messaged me privately to tell me that she had not broken up with her boyfriend. Então ela mandou uma mensagem para mim, particularmente, para dizer que ela não tinha terminado com o namorado. O ato de não terminar com o namorado aconteceu antes dela mandar a mensagem. Entenderam? Então nessa parte eu vou colocar também o Past Perfect. Ariana asked me to keep her secret, but I had sent a screenshot of our conversation to a whole bunch of people. Olha só que maldade. A Ariana pediu para manter o segredo dela, mas eu já tinha enviado screenshot, é o nosso print, né, da nossa conversa para um monte de gente, né? E aí ficou ruim. Então eu enviei a mensagem antes de receber a informação dela que era para eu manter segredo. Então nessa parte eu já coloco o Past Perfect. Olha a outra. He hadn't completed his online application by noon. Ou seja, na parte todinha da manhã ali, que é o horário que ele tinha que fazer a aplicação, ele não fez. Então, ele não tinha completado ainda a aplicação dele online by noon, até meio-dia, né? By noon. Nesse caso aí, o ato dele não ter feito toda a aplicação aconteceu primeiro, até chegar ao meio-dia, tá? É assim mesmo que a gente faz. Então, na letra A fala assim, que sentença melhor explica o uso do Past Perfect? Vocês vão ler todas elas aqui e marcar apenas a que está correta. Na B, então qual que é a estrutura que forma aí o Past Perfect? Tá aqui a estrutura, vocês irão marcar. E onde que eu coloco o not para fazer a sentença na forma negativa, usando Past Perfect? Vocês irão marcar aqui também, escrever o que é. Bom,
Qual a conjugação verbal é utilizada para falar sobre ações mais recentes? E vocês irão marcar aqui qual que é a expressão. Na timeline, aliás, que timeline melhor representa as seguintes sentenças? Então vocês irão lá, when the internet connection dropped, ou seja, quando a conexão da internet caiu, I had already saved my file. Eu já tinha salvado o meu arquivo. Então, olhando a linha do tempo, qual dessas três aqui é a melhor que remete a isso? E presta atenção que aqui está montando a sentença, tá? Aqui só está falando sobre as questões com past perfect. Se lá no present perfect eu uso have, sujeito, depois verbo no particípio, aqui no past perfect vai ser had, sujeito, mais o particípio. E aí tá falando aqui, ó, had you shopped online prior to getting a credit card? Yes, I had, no, I had. Quer dizer, você tinha comprado online sem ter conseguido um cartão de crédito, né? Nesse sentido, você já tinha feito algo sem ter conseguido outro? Então, what had she chosen to do for a career before the advent of the internet? Então, o que ela tinha escolhido para fazer por uma carreira antes do advento da internet? She had chosen to be a teacher. Ela tinha escolhido ser professora. Então, aqui só mostrando como que eu faço a questão e as possíveis respostas. Primeira resposta, ela é para yes, no question, e a outra resposta, ela é um pouco mais aberta aí, vai do que ela escolheu. Aqui na 3, eu vou, ó, look at the table showing what Christopher did during the day. Então, o que o Christopher ele fez durante o dia? Then decide if the following statements are true or false. E aí vocês vão decidir se é verdadeiro ou falso. Vocês irão olhar aqui, ó, tá vendo? De acordo com esse exercício, agora são 11 horas da noite. Então vocês irão checar o que ele fez das 8 até as 11 horas. E vocês irão ler aqui e marcar se é verdadeiro ou falso. Mesma coisa aqui. Já o 3 não, o 3 ele fala assim, para você colocar, igual o Christopher fez lá, as atividades que você fez ontem. Então pense aí, das 8 até as 7 da noite, o que você fez? E aí você vai marcando aqui, igualzinho foi feito aqui, tá? Não que é as mesmas respostas, o mesmo modelo, claro. Vocês irão fazer do mesmo modelo para preencher o de vocês aqui. E o 4 fala assim, complete as sentenças usando passado simples ou passado perfeito. Ah, como que eu vou fazer isso, professor? Analisa as duas situações da frase, aquela que aconteceu primeiro, passado perfeito, então past perfect. Aquela que aconteceu depois, talvez como resultado, aí sim vocês irão colocar o passado simples. É bem tranquilo isso daqui, igual os exemplos lá do exercício 1. Aí vocês vão fazer até aí. Agora, o use to, novo modelo. O que é o use to? Nós usamos essa expressão use to para falar que a gente fazia algo no passado, mas que hoje já não é mais verdade, hoje não acontece mais. Exemplo, eu costumava jogar bola na rua, mas hoje isso para mim é improvável, não faço isso mais. Os tempos mudaram também, a rua está muito agitada. Eu morava numa rua beco sem saída, quase não passava carro na rua. Então eu, quando criança, eu costumava jogar bola na rua. Hoje não dá mais. Então, when I was a child, quando eu era criança, I used to play soccer on the street. Eu costumava jogar, quando eu era criança, eu costumava jogar bola na rua. Vamos analisar então essas daqui para ver se corresponde ao que eu acabei de falar. People used to be more sociable before the internet. As pessoas costumavam ser mais sociáveis antes da internet, porque elas trocavam ideia ali frente a frente, era por telefone, vamos nos encontrar com a pessoa. Hoje, por causa da internet, parece sobe um vídeo ali, já fica falando com a pessoa e acha que tá tudo bem, quase não encontra mais as pessoas. E ainda nos dias de hoje que a gente tá vivendo, mais ainda isso demonstra que as pessoas não estão sociáveis assim.
Tá? Olha a segunda. I used to call my parents once a week only, but now I call them every day, thanks to the internet. Então, eu costumava ligar para os meus pais uma vez por semana somente, mas agora eu ligo para eles todos os dias. Obrigado à internet. Bom, se pegasse o telefone, você ia pagando por ligação que você fazia há um tempo atrás, tá? Hoje não, você pega, faz ligação de vídeo pelo próprio WhatsApp. A gente que está fora do país, né, o WhatsApp faz por Skype e assim vai. Então mudou bastante essa parte também. Olha aqui, my mother didn't used to surf the internet, but now it's hard to get her off the computer. Minha mãe não costumava navegar na internet, mas agora é difícil tirá-la do computador. Olha só. Vejam que aqui, ó, preste atenção nessa parte. O used to, ele está no passado aqui, ó, e ele é seguido pelo to depois, para dar a expressão de costumava. Quando eu vou fazer a forma negativa, eu utilizo didn't porque é passado. E o use sempre na forma base, sem o de aqui no final. Por quê? Porque eu já estou usando aqui o didn't, tá? A mesma coisa vai acontecer quando eu fizer uma questão, que é essa de baixo. Did you used to have a wired internet connection, tá? Você costumava ter conexão de internet a cabo? Essa informação. E aqui, tá vendo que eu estou usando did para fazer a questão? O use tem que voltar para a forma base, sem o de no final. Tá? Sempre que eu estiver usando didn't, que é negativo, o use vai ficar na forma base. Se eu estiver usando did, que é interrogativo aqui, também o use vai ficar na forma base. Então essas são as informações de acordo com o used to, tá? Aqui está falando assim, ó, it's possible to state that used to refers to. É possível dizer que o used to refere a. E aí vocês vão ler aqui e marcar quais ou qual a opção correta. E aí fala assim embaixo na B. What happens to used to in negative interrogative statements? E o que acontece então com used to quando eu faço a forma negativa ou a forma interrogativa? São essas duas aqui de baixo que eu acabei de falar para vocês. Bom, vamos lá. No Pay Attention fala assim: short answers are formed with did or didn't and not used to. Ou seja, respostas curtas são formadas com did ou didn't e não com used to. Exemplo: Did it used to be easy to make friends before the internet? Costumava se fazer, era fácil de se fazer amizade antes da internet? Sim, era. Não, não era. Mais ou menos nesse sentido, tá? Yes, it did. No, it didn't. Por quê? Se são short answers, é questão que eu coloquei o did para fazer a questão. Ah, claro que a resposta vai ser utilizando o did porque é auxiliar respostas curtas. Used to refers to things that happen frequently in the past. If something happened just once at a specific time in the past, the simple past should be employed. Quer dizer, o used to ele refere a coisas que aconteceram frequentemente lá no passado. Mas se alguma coisa aconteceu uma vez em um tempo específico do passado, aí eu vou usar o passado simples empregado na sentença. Olha os dois exemplos. I used to join chat rooms when I was young. Eu costumava juntar aquelas salas de bate-papo quando eu era mais jovem. Então eu costumava fazer isso, era uma frequência que eu fazia quando eu era mais jovem. I joined a chat room yesterday. Ontem eu juntei a uma sala de bate-papo, então eu entrei nessa sala. E como foi ontem só, eu uso o passado simples, eu não vou colocar o que eu costumava fazer, porque não era algo que eu fazia de habitual. Aqui vocês irão procurar, aqui fala para procurar na sala, mas nesses momentos que a gente está é mais complicado, então tente lembrar de alguém que costumava ter uma conta no Orkut, que não costumava ter smartphone lá do primeiro ao quinto ano.
não costumava brincar na rua quando criança, não costumava ensinar os pais a usar a internet e não costumava assistir TV na internet. Então vocês irão colocar aqui. Mas por favor, quando colocar, por exemplo, a Susan used to have an Orkut account. A Susan costumava ter uma conta no Orkut. É assim que vocês vão fazer, não só colocar o nome, escreva aqui o restante, já está aí pronto para vocês. Não deixa a escrita sumir de vocês. Escrevam aqui. Já o exercício 7, pode escrever aqui do lado, aqui embaixo, aqui, ó, o que costumava fazer e que hoje não faz mais, tá? Então, vamos lá, vou fazer uma aqui para você, para que vocês entendam. Então, na primeira está falando assim, ó, wrote letters, writes email. Então, costumava escrever carta e hoje escreve e-mails. Então, I use it to wrote letters and now I write write email. Mas eu acho que aqui eu esqueci de ler o enunciado, e é para a gente usar um sujeito já específico. Então, she used to write letters and now she writes emails. Então costumava, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, aí, costumava escrever cartas, e aqui o escrever eu coloquei errado, tá, de costume, né? Porque escrevia cartas, então used to write letter, costumava escrever cartas, e agora ela escreve e-mails. É assim que é para colocar, tá? E vocês irão fazer os demais aqui, o que costumava fazer, o que não costumava. E é de acordo com Cassandra's Life. Então, por isso que eu coloquei she, porque é sobre a Cassandra. E se for negativa, tá falando aqui, ó, usa o didn't use também, para deixar ela na forma negativa, caso tá falando aqui, ó, já tá em aqui coisas negativas. É assim que vocês irão fazer. Aqui na 8 é só uma questão, How has the internet changed your life? Como tem a internet mudado sua vida? Write a paragraph about it using used to or didn't use to. Esse aqui eu não costumo fazer, mas se você quiser escrever aqui, ó, uma frase utilizando o used to sobre o que a internet mudou sua vida. Isso é bem legal. Esse Focus on Speak a gente não vai fazer, é só uma tabela mostrando aqui, ó. The internet is a good place to learn. A internet é um bom lugar para você aprender as coisas. 90% das pessoas concordam com isso, tá? Realmente é um lugar bem bacana para você aprender as coisas, só que tem que ter um filtro aí para você não ficar só vendo besteira. E lembrando, se você fica ali no celular pesquisando alguma coisa, a hora que baixa a mensagem do WhatsApp, você deixa de estar estudando, já clica ali no WhatsApp para saber o que a pessoa está mandando. Já tira a sua atenção. No computador, às vezes é a mesma coisa, um sinozinho que tem lá falando de alguma notificação. As redes sociais estão muito próximas da gente, acaba nos tirando a concentração. Então tem lado bom e lado ruim, tá? Mas esse a gente não vai fazer. Esse aqui de baixo, sim. O que vocês irão fazer? Vocês irão ler esse texto aqui falando sobre, esse artigo abaixo é sobre condições passadas e presentes em aspectos diferentes da internet. Leia ele e escreva abaixo os pontos feitos pelo autor. Então você vai escrever aqui embaixo os pontos que você percebe que o autor falou sobre a internet ou computadores, o que era antes, como que é agora, tá? Então, são as mudanças durante o tempo. Por exemplo, o telefone celular, antigamente era telefone celular, hoje é smartphone. Ele era bem grandão, hoje ele é bem fininho, menor. Então, tem várias situações que vocês irão marcar aqui. E aí é para usar o used to nas frases. Claro, seguindo o used to, seguindo situações igual aqui, como era antes e como é agora, para ter essa comparação.
Depois que fizerem esse, vocês vêm aqui e façam, por favor, o Challenge Yourself, que é só essa página 16 aqui, tá bom? Ah, lembrando, se gostou, deixa aí um curtir aí nesse vídeo, deixa comentário, por favor, se inscreva no canal também, que é muito importante para que eu possa trazer outros conteúdos aí mais para frente, tá? Não só videoaula, mas pretendo também trazer outros conteúdos para que vocês, né, tenham mais dicas aí sobre o inglês, tá bom? Até mais! Like a bird on a tree, I'm just sitting